Hoje quem falaria aqui é a nossa irmã Larissa, né? Ela não pôde estar conosco, então eu vim substituí-la. Porém, o tema que nós vamos tratar é o mesmo que já estava programado. É o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nós temos como referência o Evangelho de Marcos, isso também está em Mateus e em Lucas, no capítulo 3, o versículo de 31 a 35, onde Jesus estava cercado de uma multidão, ele dentro de casa com alguns e outros tantos do lado de fora. E eis que chegam para ele e dizem: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão ao lado de fora chamando por ti. E, estranhamente, ele questiona aqueles que estão próximos a ele, pedindo quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E aí ele diz: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, e aponta para aqueles que estavam próximos a ele. E ele responde que quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem se encontra no capítulo 14, o capítulo em que nós vamos ter diversas passagens que vão versar sobre a temática de honrar pai e mãe. Inicialmente, a gente tem a tendência de, ao olharmos essa parábola, pensarmos numa visão muito própria nossa, até estranhando quando Jesus coloca aquelas pessoas próximas a ele num patamar, num primeiro momento visto por nós, mais importante do que a sua mãe e os seus irmãos consanguíneos. Porém, sabemos que devido à grandiosidade de Jesus, jamais ele colocaria a sua família, relegaria a sua família, né? Jamais colocaria a sua família com certa inferioridade perante as pessoas, né? Ainda mais se tratando principalmente de sua mãe, que a gente sabe que ele tinha um apreço enorme por ela. Prova desse apreço é se nós pegarmos o livro Boa Nova, no último capítulo, nós vamos encontrar uma narrativa falando de Maria, aonde Humberto de Campos nos fala que Jesus veio pessoalmente recolher o espírito de Maria no seu desencarne para levar o espírito dela com ele para o seu reino. Então, demonstrando o quanto ele tinha amor, apreço e mesmo afinidade com o coração de sua mãe. Então, entendemos que essa passagem não vai nos falar neste sentido. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dar a explicação de que nós temos os nossos parentes por laços consanguíneos, mas também temos uma parentela chamada de parentela espiritual. A nossa parentela física, corporal, é aquelas por laços sanguíneos, né? Mãe, pai, irmãos, enfim, aqueles aonde nós reencarnamos para viver a nossa experiência. Porém, a nossa parentela espiritual vai tratar das nossas afinidades, vai tratar daqueles com quem simpatizamos, com aqueles que temos maiores afeições. Aquelas pessoas que não necessariamente fazem parte da nossa parentela física, da nossa parentela corporal, mas sim aqueles a quem temos simpatia, né? Aquelas pessoas que basta um olhar, uma palavra e nós já nos identificamos. Muitos desses nós buscamos em momentos de dificuldade, são os nossos apoios, é o nosso esteio, né? Aqui, nessa parte, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ele divide de forma rápida os espíritos que encarnam numa mesma família como espíritos simpáticos, são aqueles que a gente tem uma ligação, gosta, se dá bem, mas que a gente pode ter também aqueles que nos geram antipatia, justamente pelas nossas vivências anteriores. Cabe ainda a gente fazer um parêntese aqui, nessa colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, que não necessariamente essa simpatia e essa antipatia vem de outra vida. Porque aí nós corremos o risco de todos aqueles que a gente não se afeiçoa na família achar que é um inimigo de vida passada.
E não é verdade. Em algumas situações, nós vamos ter apenas divergências de pensamentos ou de faixas vibratórias, né? Um está mais elevado, o outro está menos, um já tem um comportamento moral um pouco melhor e o outro não, e isso faz com que a gente não se entenda algumas vezes. Não quer dizer que sejamos inimigos de vidas passadas. Outras situações, nós podemos ter na família aquele espírito que é diferente, né? Que toda família tem um certo padrão, uma certa forma, e aquele que está ali é diferente. Não necessariamente simpático, não necessariamente antipático a nós. Mas ocorrem algumas situações, as famílias se oferecerem para receber algum integrante que precisa conviver com aquela família, para aprender, para receber amor, para receber apoio. E não necessariamente ele vai ser simpático ou antipático. É alguém diferente e que a família acolhe para dar a sustentação necessária para que aquele espírito evolua, para que aquele espírito possa prosseguir, né? E aí o Evangelho vem nos dizer que os verdadeiros laços de família não são os consanguíneos, mesmo porque se fosse apenas isso, com o nosso desencarne se romperia, né? O Evangelho vem nos reforçar que o laço maior, mais importante, é o laço da afetividade, que é o que faz com que a gente tenha essa família espiritual. Nessa família espiritual, nós podemos ter alguns encarnados conosco, na mesma família, alguns encarnados em outras famílias, então podemos tê-los atraídos por amigos, né, nessa encarnação. E podemos ter ainda desta família esses espíritos ainda na erraticidade, ainda na espiritualidade. Nós podemos ter voltado para cá e eles ainda não. E estão lá torcendo para o nosso progresso, torcendo para a nossa melhora íntima, né? Para que a gente venha para cá e possa vencer as nossas provações, vencer as nossas dificuldades, né? Aqui, ainda falando do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que a família espiritual vai se perpetuar, né? Se eu aqui estou encarnada com alguém que já é do meu laço espiritual, quando retornarmos para a erraticidade, isso vai estar ainda mais forte pela vivência que a gente teve. E se não estamos encarnados no mesmo momento, quando nos reencontrarmos lá, vamos trocar impressões, vamos falar das novidades, como se um de nós tivesse feito uma viagem e que tenha novidades para contar para aquele amigo saudoso de estar conosco, de estar na nossa companhia, né? E aí, se a gente for pensar no vínculo apenas material, apenas consanguíneo, a gente sabe que é muito sutil, que é algo muito rápido, até porque os espíritos nos dizem, no livro dos espíritos, que o estágio que nós ficamos aqui na Terra é muito pequeno, visto que somos espíritos imortais. Ou seja, ficar 80, 90 anos aqui é nada, perto de toda a eternidade que nós temos para viver ainda pela frente. Nós vamos pegar o livro dos Espíritos e vamos ver que Kardec questiona os Espíritos de qual é o fim, qual é o objetivo da nossa encarnação. E aí nós vamos ver que é a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Por que a gente traz este questionamento quando a gente está falando dos nossos laços afetivos, dos nossos laços familiares? Porque uma vez que estamos aqui reencarnados, e o objetivo da reencarnação é a expiação, é a nossa melhora, nós precisamos fazer um esforço para que aqueles que convivem conosco no dia a dia, na matéria, que encarnados conosco, de alguma forma se aproximem um pouco mais do nosso coração. Claro, se nós temos alguém no nosso círculo familiar, onde nós não temos uma afinidade, onde nós não temos uma grande amorosidade, onde as ideias divergem, dificilmente sairemos dessa encarnação como amores profundos, né, uns dos outros, como aquele amor gigantesco que a gente traz de outras vidas com os espíritos já simpáticos. Mas não quer dizer que nós devamos sair dessa encarnação
da mesma forma que entramos. Porque se a encarnação é para o nosso melhoramento, é para resolvermos algumas situações, é uma expiação, é uma provação, é um teste, e Jesus nos disse que a gente deve amar uns aos outros, um dos nossos testes certamente é desenvolver uma certa amorosidade com aqueles a quem a gente ainda não tem. Volto a dizer, não será tão profundo, não será algo, tão intenso dentro de nós. Mas se nós sentimos que há uma certa inimizade, um certo atrito com aqueles que estão vivendo conosco sob o mesmo teto, vamos trabalhar por diminuir. Faz parte da nossa existência, faz parte do nosso progresso. E certamente a família espiritual, aqueles que sintonizam conosco, que torcem por nós, ficarão felizes, Porque no momento em que a gente ama mais um, mais dois, mais três na nossa vida, aqueles a que a gente já ama não perdem espaço, Ficarão felizes porque a gente está se tornando mais amoroso, mais afetivo. Aqui a gente traz mais uma referência do Livro dos Espíritos. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Aqui entende-se que todos os seres do mundo espírita, que ainda não são perfeitos, obviamente, A gente faz uma ressalva a exemplo de Jesus, por exemplo, que encarnou aqui conosco para nos trazer o exemplo, mas não para evoluir, porque ele já é um espírito perfeito, Exemplo disso é que ele é o governador do nosso planeta. Então, aqui falando daqueles que ainda estão a caminho, aqueles que ainda estão tentando se depurar. E os espíritos vão nos dizer que sim, que é exatamente isso o que acontece, se melhoram nas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empregarem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Por isso eu dizia, não é numa encarnação que nós vamos ter todos os nossos familiares como espíritos simpáticos, com aquela troca de afeto, de amor, vamos todos nos encontrar na erraticidade, quando desencarnar vou encontrar a família que eu tenho aqui na espiritualidade me esperando. Não, Com cada um da nossa família, possivelmente, nós tenhamos um nível de afinidade, Tem aquele que a gente só pensa e ele já diz alguma coisa lá, de tão grande que é a sintonia e a afinidade. Tem aquele que eu preciso explicar, mas numa primeira explicação ele já me entende. E tem aquele que eu cansei, Já expliquei 10 vezes para ele e ele não entende o que eu quero dizer. Nós temos todos esses matizes no nosso lar. Por quê? Porque a nossa encarnação é planejada. Quando nós viemos para esse mundo, o nosso anjo de guarda, o nosso espírito protetor, olhou lá na nossa ficha tudo o que a gente fez, com quem a gente fez, o que foi bom, o que foi ruim, aonde a gente tentou acertar, onde ficou mais ou menos, e programou. Bom, a Michele tem que vir com um irmão mais novo, porque ela tem que dar uma mãozinha para ele lá, A mãe vai ser assim, o pai vai ser assim, a família vai ser pequena. Por quê? Porque certamente aqueles que convivem comigo, em algum momento já conviveram, em algum momento nós já tivemos alguma troca de experiência. E ali é o melhor lugar para que eu me desenvolva. É o melhor lugar para que aqueles que estão comigo possam se desenvolver. E nós, na maioria das vezes, nos esquecemos disso. Claro, é muito consolador nós pensarmos que existe uma família espiritual, que existe afinidade e que, afinal de contas, por mais que a gente viva daqui a pouco em algum lar muito tumultuado, muito turbulento, com muito conflito, existem pessoas torcendo por nós,
Existem amigos fora da nossa família corporal que afinizam conosco e que fazem esse equilíbrio tão importante para o nosso desenvolvimento. Porque se viéssemos apenas para resgatar faltas, apenas para acertarmos, com os nossos dissabores, o que aconteceu e enfim, nós não teríamos força. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá o equilíbrio, nos dá aqueles com quem a gente não tem ainda uma afinidade, não tem ainda um equilíbrio, e nos dá também aqueles que a gente ama só de olhar, que já nos enternece o coração, aquele que com apenas um sorriso já preenche o nosso coração quando a gente está angustiado, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se equilibrar. Aqui a gente faz uma lembrança ao ensinamento de Jesus, que quando ele diz que se a gente amar apenas aquele que já nos ama, que a gente não está fazendo grande coisa. Porque não é um esforço. Eu amar quem me ama é fácil. Eu amar quem pensa como eu penso é fácil. Até porque eu já amo, A nossa família espiritual é isso. É aqueles que, com o passar dos anos, ao longo do tempo, nós já fomos tendo afinidades, afetividades. Então, eu não preciso fazer esforço para ter tolerância se ele falhar comigo, porque eu entendo o que vai no coração dele. Eu sinto que ele errou, mas que ele estava tentando acertar. Agora, aquele a quem eu ainda não amo, eu preciso fazer um esforço, Quando Jesus vem nos dizer que a sua mãe e os seus irmãos são aqueles que estavam perto dele, ao mesmo tempo que ele faz essa referência de afinidade, porque os que estavam próximos dele estavam ouvindo seus ensinamentos, estavam dispostos a se melhorar, e talvez a mãe, os irmãos consanguíneos, enfim, não tivessem essa disposição, ele também vem nos mostrar que a família vai além do sangue. Ou seja, Raul Teixeira, por exemplo, vem nos trazer que a nossa família é a humanidade. A humanidade, Então, se nós não conseguimos amar os que estão no mesmo teto, aqueles que estão conosco todos os dias, como é que a gente pode amar as pessoas do nosso condomínio, os nossos vizinhos? Como é que a gente pode amar os colegas de trabalho? Como é que a gente pode amar os que moram na mesma cidade que a gente? Que dirá a humanidade? Então, é um exercício o estar em casa, o estar com os nossos. Aqui a gente vem trazer Joana de Ângeles, que nos fala que a família é a escola de aprendizagem e redenção futura. Por quê? Porque a minha mãe, nessa encarnação, vai ser toda encarnação a mesma mãe, Eu não posso trocar. Meu pai também, não posso trocar. Posso ficar sem falar com ele se eu quiser ficar de mal, mas não vai mudar que é o meu pai e que é a minha mãe. Já um amigo, se eu não gostar, um vizinho, um colega de trabalho, eu posso me afastar. Porém, os nossos laços familiares consanguíneos servem para esse exercício. Nos diz mais, a família não é apenas o agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com o programa de evolução espiritual já antes estabelecido. Então, nós não estamos aqui ao acaso. A família que nós temos, seja ela de maior parte laços afetivos, seja a maior parte de desafios, não é ao acaso. Não foi à toa que nós nos programamos. Na minha pesquisa para o tema de hoje, eu li uma colocação muito bela, muito bonita, que acho que reflete bem o que às vezes a gente sente em casa. Nos diz assim que a nossa família é como uma estreita praia aonde vivenciamos algumas experiências para que quando estejamos firmes possamos velejar em alto mar. O que isso quer dizer? Que para a nossa evolução hoje, nós necessitamos ainda do micro, nós necessitamos ainda do lar, daquele ambiente menor, daquele encontro de todo dia com aquelas pessoas, com aquelas almas, com aqueles pensamentos. Mesmo que quando a gente chega em casa, eles não nos deem o sorriso que a gente espera, não nos deem o amor que a gente acha que merece. Por quê?
Porque Jesus espera de todos nós que um dia nós estejamos prontos para irmos para o alto mar. Quer dizer, a gente sai de uma praia pequena e estreita para a imensidão do oceano. Mas Jesus, como irmão mais velho, e Deus como Pai amoroso que é, não vai nos largar em alto mar sem que a gente tenha desvendado os pormenores daquela pequena praia. Então precisamos trabalhar os nossos afetos no lar para que quando chegarmos na espiritualidade tenhamos os nossos amigos, sim, nos aguardando, mas que esses mesmos amigos possam olhar e dizer: nossa, quantos amigos mais tu fizeste na tua passagem pela terra, quantos afetos mais tu trouxe, tu saíste daqui com 10 afetos e voltaste com 20. Isso faz a gente lembrar daquela passagem onde Jesus nos falava dos tesouros, né? Quando ele diz que o Senhor saiu e que ele deu a um tesouro, ao outro 5 e ao outro 10, né? Que alguns multiplicaram os seus tesouros, outros de nós, quem sabe, estamos enterrando, né? E quando chegarmos na espiritualidade vamos dizer: ah, Senhor, nós quando viemos para essa encarnação tínhamos 10 afetos, mas eu conservei os 10. Aí ele vai dizer: mas por que não fez mais? Por que não transformou os 10 em 20? Ou 10 em 15 que seja, né? Porque se formos pensar, os nossos tesouros são os nossos afetos. Se pedirmos aqui para quem tem filhos, qual é o teu maior tesouro? Ah, é o meu filho. Se você tivesse que abrir mão de algo por alguém, por quem seria? Pelo meu filho. Então, a nossa família é o nosso tesouro. As pessoas que vivem conosco e que a gente consegue aumentar esse afeto são, sim, o nosso tesouro. E eu trago como último slide uma frase um pensamento, né? Que desde que eu me deparei com ele, eu não tirei ele mais da minha lembrança e da minha memória, porque ele é forte, né? Madre Teresa nos diz que o amor, para ser verdadeiro, ele tem que doer. Que não basta dar o supérfluo a quem necessita, é preciso dar até que isso nos machuque. O que isso quer dizer? Que o amor dói, que o amor machuca? Não, não é o amor que dói. É o nosso exercício de amar que às vezes pode nos trazer dor. Porque para a gente amar verdadeiramente, nós temos que perdoar. Nós temos que ser indulgentes, temos que ser abnegados, temos que colocar o outro antes de nós. Não dói? Vamos pegar um exemplo bem simples, né? Eu pegar a roupa que eu mais gosto no meu guarda-roupa, aquela que eu uso todo dia, que tem a minha cara. Tô vestindo um casaco, vamos supor, né? Tô com esse casaquinho. Ah, é o meu favorito, eu uso todo dia. Passo por alguém na rua que tá sentindo frio. Me determino, eu vou dar esse casaco para essa pessoa. Será que isso não me traz nem um pouquinho de sofrimento? Será que eu não vou pensar: ai, será que eu vou achar esse casaco ainda? Será que, né, eu tenho um outro parecido em casa? Um exemplo material, né, de doação, de dedicação. Que dirá a gente passar por cima das nossas mágoas, das nossas tristezas, dos nossos desafetos no lar para promover o amor? Dói? Claro que dói. Mas é através dessa dor salutar que a gente vai crescer. Porque o egoísmo também dói. Porque o egoísmo, num primeiro momento, nos deixa felizes, por um período muito pequeno, e lá na frente vai nos cobrar um preço muito maior. Vamos também ter dor. Então, por que não sentirmos essa dorzinha do amor se movimentando em nós? De fazer um esforcinho um pouco maior para aqueles que vivem conosco no nosso lar. Né? Vamos levar daqui mais afetos, mais pessoas que talvez nesse momento estão ainda na nossa vida apenas como sendo um laço orgânico, um laço corporal, um laço de sangue. Talvez possamos, quando findarmos essa nossa jornada, levarmos para a espiritualidade esse irmão ou esses irmãos, esses amigos, companheiros, como verdadeiros afetos, como verdadeiros amigos, né? Com uma faixa de sintonia um pouquinho mais próximas da gente, né? Com um olhar mais terno e mais amoroso. Eu trouxe para a gente refletir agora
para a gente já ir nos encaminhando para o final, um textinho pequeno do livro Teu Lar, que é do Carlos Bacelli, e ele psicografa Irmão José. E o título desse pequeno pensamento chama-se Amor. Amor tudo supera e tudo vence. Quem ama não teme sacrifícios e não acha pesada a renúncia. Aquele que coloca o sentimento de amor acima de todas as coisas não se permite abalar pelos conflitos menores dentro de casa. Se os sãos não necessitam de médico, conforme nos disse Jesus, os familiares problemáticos se nos revelam os mais carentes de afeto. O amor não espera retribuição e não faz exigências. Não impõe condição, nem traça limites para si. Contra a lógica insofismável do amor, nenhum argumento é possível. Quem ama é feliz por amar e não por ser amado. O amor é irresistível. Não há quem não se lhe faça dócil e não se lhe submeta. O amor é o segredo da vida. Aquele que ama alcança a essência da verdade. Então, que possamos nós, essa semana, próxima semana, os próximos dias, meditarmos a respeito do amor, dos nossos laços familiares, dos nossos parentescos, dos nossos afetos, tendo a certeza de que Deus nos dá o equilíbrio nas nossas convivências, daqueles a quem precisamos amar, que ainda não sabemos, e aqueles a quem muito amamos já, que já temos esse afeto consolidado dentro de nós. Que possamos seguir confiantes de que a gente tem esse equilíbrio e que a gente possa buscar naqueles amores a força que a gente necessita para amar aqueles a quem a gente ainda não consegue amar como deveria ou como gostaria.